Olá, concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente, dentro do nosso bloco de aulas sobre anatomia e fisiologia. Isso mesmo! Você viu esse tema lá na graduação, no seu curso técnico e achou que nunca mais ia se deparar com isso, né? Aí você começa a se preparar para um concurso, para uma residência e, ao olhar o edital, o que acontece? Você vê lá no edital, anatomia e fisiologia. E é isso mesmo, esse tema também cai em provas de concurso e residência e nós vamos ter aqui também um bloco de aulas para a gente estudar esse tema já direcionado ali para a sua aprovação. Então nós vamos começar aqui com uma aula super completa. Hoje eu preparei uma aula muito bacana para vocês, introduzindo esse tema com vários conceitos básicos e indispensáveis. A gente já vai ver inclusive questões para você ver como esses conceitos podem estar na sua prova. Eu vou provar para você que isso cai em provas, né? Porque a gente vai ver questões reais aqui de provas anteriores, para a gente também já ir fixando o conteúdo. As nossas aulas de anatomia e fisiologia são aulas, assim como as outras, preparatórias, né, para concursos públicos e residências. Então a gente não vai estudar aqui a disciplina inteira de anatomia, a disciplina inteira de fisiologia, porque isso você já tem lá no seu curso de graduação, no seu curso técnico. Aqui a gente vai estudar aquilo que você precisa saber para se garantir nas provas. A gente tem as referências que são mais utilizadas pelas bancas, os conteúdos que são mais cobrados em provas. Então a gente já prepara as aulas, os conteúdos, com foco naquilo que você deve estudar. Então essa é uma aula muito importante de você assistir do começo até o final, assim como as outras que a gente também vai ter aqui dentro desse bloco, tá? Nós vamos ter várias aulas estudando anatomia e fisiologia para você ter aí uma preparação completa. Professora, como é que eu faço para assistir todas as aulas desse bloco? Se você está assistindo essa aula aqui pelo YouTube, todas as nossas aulas ficam disponíveis para os nossos alunos do nosso curso completo de enfermagem para concursos públicos. Nós temos o nosso curso completinho, onde todas as minhas aulas estão organizadas em módulo, então você consegue ver todas a sequência, os conteúdos já atualizados, né? Além disso, você tem lá no curso, na plataforma, os slides das aulas, referências complementares. Então, todas as minhas aulas podem ser acessadas através da plataforma. Lá nós temos vários conteúdos direcionados para a sua aprovação. Então, se você quer estudar tudo completinho, vai para o nosso site, confira o nosso curso, que é o Em Frente os Concursos, tá? Então, todas as minhas aulas depois vão para lá e ficam disponíveis para os nossos alunos. E lá eu consigo te dar uma atenção especial, você pode tirar as suas dúvidas e a gente tem vários recursos à sua disposição. Para você se inscrever no nosso curso, é só você acessar o site emfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. E lá no nosso site também você vai conferir os nossos e-books, que são livros digitais em PDF, também preparatórios para concursos públicos e residências. Inclusive depois nós vamos ter também lá o material sobre anatomia e fisiologia para você já estudar e também turbinar a sua preparação. Então lá no nosso site nós temos vários materiais, temos nossos cursos que irão também turbinar aí os seus estudos para você conseguir alcançar a tão sonhada vaga. Então vamos prosseguir aqui para a nossa aula sem perca de tempo. Bom, pessoal, a gente já começa, né, vendo que a anatomia e a fisiologia, na verdade, são duas disciplinas inseparáveis, né? Uma vai estar interligada à outra, porém, elas são diferentes. A anatomia é definida como a ciência que estuda macro e microscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Então aqui na anatomia, a gente está estudando a estrutura do corpo humano, né? Desde o nível microscópico das células até o nível macroscópico dos órgãos, dos sistemas. Então a anatomia vai nos mostrar como o corpo é construído, quais são as suas partes e como essas partes se relacionam fisicamente. Agora, a fisiologia é a ciência que estuda as funções dos seres vivos, ou seja, é uma ciência que estuda o funcionamento do corpo humano, o funcionamento das células, dos tecidos, órgãos e destes aos seus respectivos sistemas. Então, na fisiologia, a gente já está estudando as funções do corpo humano. Nós vamos investigar como que cada parte desse corpo funciona.
como que os órgãos e os sistemas interagem para manter a vida, né? E como que o corpo responde a diferentes estímulos. Então, quando a gente fala de anatomia, a gente está falando da posição dos órgãos, onde os órgãos estão localizados. A gente vai ter simplesmente ali a descrição dessa localização. E quando a gente fala de fisiologia, a gente está falando da função dos órgãos. Para que serve o rim? Para que serve o coração? Então a gente já está preocupado aqui com a finalidade, né? Com a função desses órgãos. Mas a gente tem uma frase dentro da referência que eu utilizei, que é Santos, que é um livro de anatomia e fisiologia, uma referência muito utilizada aqui pelas bancas, tá? Por isso que eu estou também usando essa referência para as nossas aulas. Nesse livro, nós temos uma frase que diz que a função de um órgão ou de um tecido está ligada à sua estrutura. Então, através dessa frase, a gente consegue perceber aqui a relação forte, né, que a gente tem entre a anatomia e a fisiologia. Mostra que a estrutura de um órgão ou de um tecido, ela é moldada pela sua função. E a função desse órgão também vai depender da sua estrutura. Uai, professora, como assim? Vamos pensar no coração. O coração tem toda uma estrutura muscular, a gente tem os músculos, a gente tem as câmaras, a gente tem as válvulas e tudo isso existe justamente para permitir que o coração faça o bombeamento do sangue de forma eficiente. Então, o coração, ele é como ele funciona perfeitamente justamente porque ele tem a estrutura já adequada para desempenhar essas funções. Se você for pensar, por exemplo, em pulmões, a gente tem ali toda a estrutura alveolar dos pulmões, com milhões de pequenos sacos de ar, né, que são os alvéolos, maximizando a área de superfície para fazer a troca de gases. Tudo isso existe justamente para que os pulmões desempenhem as suas funções, né? Se a gente for falar de ossos, a estrutura rígida do osso é que faz com que ele dê suporte e proteção para o nosso corpo, né? Enquanto que a medula óssea vai produzir as células sanguíneas. Então, a estrutura tem uma forte relação com a função desse órgão. É como se a anatomia e a fisiologia fossem duas faces de uma mesma moeda. Então, a gente precisa entender essa relação de estrutura e função, né? Que é justamente o que a gente tem descrito aqui nessa frase. Como eu falei para vocês, a gente está fazendo aqui o estudo, né, desse tema baseado já em questões, né? Para você já ver ali como que o tema pode estar na sua prova. E eu quero que você dê uma olhadinha aqui comigo agora nessa questão da banca CESP, que cobrou simplesmente isso, se você sabe dessa inter-relação entre a fisiologia e a anatomia. Então, nós temos aqui uma questão da banca CESP para a Câmara dos Deputados, uma prova super importante, altamente concorrida, né? Na questão diz, julgue o item a seguir relativo à anatomia e à fisiologia humanas. A anatomia está ligada à estrutura do corpo, enquanto a fisiologia está ligada à função. Portanto, a realização do trabalho celular dos tecidos e sistemas orgânicos faz parte da homeostasia, dentro do estudo da fisiologia humana. Aqui no enunciado já começa falando que a anatomia está ligada à estrutura do corpo, enquanto que a fisiologia está ligada à função. Aqui a gente já vê logo de cara que está correto, né? A anatomia vai estudar a estrutura do corpo humano, ou seja, como que esse corpo humano é formado, a gente vai estudar ossos, músculos, os órgãos, né? Já a fisiologia vai estudar o funcionamento do corpo, ou seja, como que esse corpo funciona. Como que funciona os batimentos cardíacos, a respiração, a digestão. Aqui, quando fala homeostasia, a homeostasia é a capacidade do nosso corpo manter o equilíbrio interno, mesmo com as mudanças do ambiente externo. Mesmo que externamente as coisas estejam muito desproporcionais ou até mesmo caóticas, o nosso organismo se mantém ali em equilíbrio. Mesmo em alterações, por exemplo, climáticas muito fortes, né? A gente consegue ali se adaptar àquela realidade, porque o nosso corpo faz isso, né, para a sobrevivência e para o bom funcionamento do nosso organismo. E a homeostasia é estudada justamente aqui dentro da fisiologia, né? Porque envolve o funcionamento dos sistemas orgânicos para manter esse equilíbrio do nosso corpo. Então, essa afirmativa está
totalmente correta, né? Então, você vê que é uma questão bem simples, né? Mas que já cobrou aqui essa noção da diferença e da inter-relação entre essas duas disciplinas. Para a gente entender o funcionamento do corpo humano, a gente precisa relembrar alguns conceitos aqui que são essenciais para você conseguir ali se aprofundar no conhecimento. Primeiro, a gente vai lembrar o que é uma célula. A célula é uma estrutura microscópica que representa a unidade anatômica e fisiológica fundamental à vida. Então, a célula é a menor unidade viva que a gente tem no corpo humano. E ela é a base estrutural e funcional de todos os seres vivos. A célula, ela é microscópica, então ela é bem pequena, né? Ela tem estruturas ali internas especializadas que irão realizar diversas funções. Dentro de uma célula, a gente vai ter estruturas que também são responsáveis pela respiração celular, pela produção de energia, pela reprodução. Então, a célula é como se ela fosse um tijolinho pequeno que vai se unindo a outros tijolinhos para formar estruturas maiores e mais complexas. Aí a gente vai ter também o conceito de tecido, que é um conjunto de células agrupadas. Quando eu falei para vocês que a célula é como se fosse um tijolinho que vai se juntando aqui com outro tijolinho, ela vai se juntando para quê? Para formar o tecido, tá? Então, o tecido é um conjunto de células agrupadas com a mesma função. Aqui a gente tem como, por exemplo, o tecido muscular. Então, um tecido, ele é formado por um conjunto de células semelhantes que trabalham juntas para realizar uma função específica. No corpo humano, a gente tem basicamente 4 tipos de tecidos, né? A gente tem o tecido epitelial, que é aquele tecido que vai revestir as superfícies internas e externas do corpo. A gente tem, por exemplo, a pele, o revestimento do intestino. Nessas estruturas, a gente está falando de tecido epitelial. Mas a gente tem o tecido conjuntivo, que é um tecido que vai sustentar e conectar várias áreas do corpo, né? São tecidos que conectam, por exemplo, os ossos, as cartilagens, o próprio sangue. A gente tem o tecido muscular, que é o responsável pelo movimento. A gente tem, por exemplo, os músculos esqueléticos, né, que movem os membros do nosso corpo. E a gente tem também o tecido nervoso, né, que transmite os sinais elétricos para coordenar ali as funções do corpo, como o cérebro e os nervos. O órgão é um conjunto de tecidos, então observe que agora o órgão já é um conjunto de tecidos agrupados que formam uma determinada estrutura com uma função em comum. Por exemplo, o coração. Então, o órgão ele é formado por diferentes tecidos que se organizam para realizar uma função específica. O coração, por exemplo, ele é um órgão que tem tecido muscular, tecido conjuntivo e tecido nervoso, né? Que são tecidos que trabalham juntos para bombear o sangue para todo o corpo. Então, no coração, a gente tem um conjunto de tecidos agrupados que estão formando esse coração com uma função em comum. Que no caso do coração vai ser toda aquela função cardíaca. E aqui nós temos o conceito de sistema, que vai ser um conjunto de órgãos. Então, aqui nos sistemas, a gente já tem a união dos órgãos que se relacionam entre si para uma determinada função. A gente tem como exemplo aqui o sistema circulatório. Então, quando a gente fala de sistema, a gente já está falando de uma cooperação entre órgãos. Então, um sistema ele é formado por um conjunto de órgãos que trabalham em conjunto para realizar funções complexas e vitais, né, para a nossa vida. Aqui no exemplo, né, que eu trouxe para vocês, a gente tem o sistema circulatório. No sistema circulatório, a gente tem vários órgãos. A gente tem o coração, os vasos sanguíneos, o sangue, que são órgãos que estão trabalhando juntos para quê? Para transportar oxigênio e nutrientes para as células e também para remover resíduos. Então, pessoal, resumidamente, a gente observa aqui que na organização do corpo humano, a gente tem uma hierarquia, né? As células se unem para formar os tecidos se organizam em órgãos e os órgãos trabalham em conjunto para formar os sistemas. Essa organização complexa é o que faz com que o nosso corpo realize várias funções que são essenciais para a nossa vida, né? Então, compreender esses conceitos, que para você pode parecer muito básico, é muito importante para a gente entender como que o corpo humano funciona, como que as doenças se desenvolvem
e até mesmo como que os tratamentos médicos atuam, né? Então, isso aqui vai te ajudar a entender até a parte da farmacologia, como os medicamentos agem, né? Então, entender essa relação também é fundamental. Nessa figura, a gente observa a relação desses conceitos que eu acabei de trazer para vocês, né? Observe que cada um desses conceitos formam um ciclo, né? E cada ciclo dá origem a uma estrutura dentro do corpo humano. Então, a gente tem aqui do nível mais básico ao nível mais complexo. Começando aqui pela célula, que é a unidade fundamental da vida. Cada célula vai ter estruturas especializadas para realizar funções específicas. Observe aqui que a gente tem uma estrutura arredondada, com núcleo, com organelas. Depois a gente tem os tecidos, que são um conjunto de células semelhantes que trabalham juntas para desempenhar uma função específica. Aqui a gente tem nessa figura o tecido epitelial, que é um tecido que reveste superfícies e órgãos. Depois a gente tem o órgão, que é formado por um conjunto de tecidos, que são tecidos que atuam em conjunto para realizar uma determinada função específica. Aqui, por exemplo, na imagem, a gente tem o estômago, que é um órgão que faz parte do sistema digestório. A gente tem aqui, então, os sistemas, né, que são um grupo de órgãos. Aqui a gente já tem vários órgãos agrupados, trabalhando em conjunto para realizar funções mais complexas. Aqui, por exemplo, você tem o sistema digestório na imagem, que é composto por vários órgãos. A gente tem estômago, fígado, intestinos, e a gente tem todos esses sistemas formando, finalmente, o organismo humano, que é o nível mais alto aqui dessa organização. Aqui a gente já tem a representação do corpo humano completo, sendo formado pela interação de todos os sistemas. Então, essa organização hierárquica, ela demonstra como que as partes do corpo humano estão interligadas e como que cada nível depende do funcionamento adequado dos níveis anteriores. Agora a gente vai ver aqui sobre os planos anatômicos. Os planos anatômicos são definidos como a localização de todos os componentes do nosso corpo com relação ao espaço, ou seja, como nos posicionamos perante o espaço. Então, o plano anatômico é uma linha imaginária, né, que vai ser traçada ali em todo o corpo humano e vai possibilitar a gente fazer uma divisão desse corpo em duas partes iguais e ao mesmo tempo distintas, né, com relação ao centro ali do corpo. Então, são superfícies imaginárias que atravessam o corpo em posições específicas. Esses planos anatômicos servem como referência para a gente fazer a descrição da localização dos órgãos, a relação entre as diferentes partes, né, do corpo humano. É como se a gente cortasse o corpo humano ali em fatias para facilitar a compreensão do corpo na sua estrutura tridimensional. Então, o plano anatômico é uma convenção adotada em anatomia para descrever a situação especial de um determinado órgão, tá? Aqui a gente está falando de localização, onde aquele órgão está situado. Quais planos a gente tem? A gente tem os planos sagital, que é o plano que vai dividir o corpo humano em duas partes, em lado direito e esquerdo. A gente tem o plano horizontal, que divide o corpo em duas partes, aqui no caso vai ser em superior e inferior. E a gente tem o plano frontal, que divide o corpo a partir da localização, que vai ser anterior e posterior. A gente já vai ver uma imagem que vai facilitar a compreensão desses planos anatômicos, tá? Para que servem esses planos? Para ver a localização. Então, através dos planos anatômicos, a gente vai ver que a gente consegue descrever a posição dos órgãos, dos ossos, dos músculos, né, de outras estruturas em relação aos planos entre si. É aqui que a gente fala, por exemplo, o coração está localizado no tórax posterior ao externo e à esquerda do plano mediano. Então, essa descrição vem desses planos anatômicos, né? Por isso que a gente fala que estudar anatomia é algo que a gente vai levar para sempre, inclusive para o concurso, né? Porque até para você entender, às vezes, um caso clínico que a banca coloca para você no enunciado, geralmente vem com a descrição anatômica, né? E se você não sabe diferenciar esses conceitos, até mesmo os planos anatômicos, você já não consegue interpretar aquele caso clínico. Numa prova dissertativa, onde você provavelmente vai ter que descrever uma situação, você também
também vai precisar usar esses termos, né? Você precisa ter essa noção de planos anatômicos, os termos, né, utilizados na anatomia. Por isso que essa aula é fundamental. Os planos anatômicos também ajudam a gente a descrever os movimentos do corpo, né? Quando a gente fala flexão, extensão, abdução, adução, tudo isso está acontecendo em relação aos planos anatômicos. Os planos anatômicos ajudam muito a gente a fazer a interpretação, por exemplo, de uma tomografia computadorizada, porque a tomografia, ela traz imagens do corpo humano justamente em diferentes planos anatômicos. Então, se o profissional que está fazendo a interpretação de uma tomografia não sabe, né, planos anatômicos, ele não consegue desempenhar esse trabalho, tá? Porque ele precisa saber, porque na tomografia a gente vai ter justamente o corpo ali projetado em vários planos anatômicos, tá? Então, para ficar mais fácil de você entender, aqui eu trouxe para vocês uma imagem que mostra justamente os 3 principais planos anatômicos que a gente tem, que são o plano sagital, horizontal ou frontal. A gente tem também o plano oblíquo, que não está nessa referência, mas eu também vou explicar para vocês já já o que é esse plano oblíquo, que inclusive já foi tema de questão, tá? Então, observe que os planos anatômicos são superfícies imaginárias que atravessam o corpo em posições específicas para a gente usar ali como referência para descrever a localização e a relação entre as diferentes partes do corpo humano. Então, o primeiro plano aqui que a gente tem é o plano sagital. Esse plano, observe que ele divide o corpo verticalmente. Ele divide o corpo em metades direita e esquerda. Então, aqui a gente tem o lado direito e aqui a gente tem o lado esquerdo, tá? Basicamente é isso que o plano sagital está fazendo. Quando o plano sagital passa exatamente aqui no meio do corpo, ele é chamado de plano mediano, tá? Então, quando ele passa bem no meio do corpo, ele é chamado de plano mediano. E aí, para a gente descrever a localização anatômica, qualquer coisa que esteja próximo desse plano mediano é chamado de medial. E qualquer coisa que esteja longe desse plano é chamado de lateral, tá? Você vai entender isso já aqui que eu vou explicar melhor para vocês, tá? A gente tem também, então, o plano horizontal, que em algumas referências ele é chamado também aqui de plano transversal, ou também pode ser chamado de axial. É a mesma coisa, tá? Plano horizontal, transversal ou axial. Esse plano, ele já divide o corpo horizontalmente. Então, ele vai dividir em parte superior, onde eu vou ter aqui a região cranial ou cefálica, e parte inferior, onde eu vou ter a região caudal ou podálica. Então, observe bem que aquilo que está acima da divisão é o que a gente chama de superior, e aquilo que está embaixo a gente chama de inferior. Aqui na parte superior a gente está falando de cranial ou cefálico. E na parte inferior a gente fala de caudal ou podálico, ok? Isso é muito importante, tá, gente? Tudo isso aqui vai ajudar vocês a entender esses planos. E a gente tem também o plano frontal, que em algumas referências ele pode ser chamado de plano coronal. O plano frontal ou coronal é um plano que divide o corpo verticalmente. Aqui no horizontal, a gente viu que divide o corpo horizontalmente, né? Na horizontal. O plano frontal ou coronal, ele divide na posição vertical. Aqui nós vamos ter a divisão do corpo em partes anterior, que no caso vai ser a parte ventral, onde a gente vai estar aqui vendo a frente do corpo. Então, divide em parte anterior, que é a parte ventral ou frontal, né, do corpo, ok? E vai dividir o corpo em parte posterior, que vai estar atrás, né, que vai ser a parte dorsal aqui do corpo, ok? Então, o plano frontal ou coronal, ele divide o corpo verticalmente, em posição anterior, quando está na frente, ou posterior, quando está atrás em relação ao corpo. Então, tudo aquilo que estiver posicionado à frente do plano frontal, a gente vai chamar de anterior. Tudo aquilo que estiver situado atrás do plano frontal vai ser chamado de posterior.
Aqui a gente vai ter muitos termos de relação que a gente utiliza. Então, a gente utiliza esses termos justamente para descrever a localização. E tudo isso vai ser feito com base nesses planos anatômicos. Então, voltando aqui para o plano sagital. Quando a gente fala medial, significa que é algo que está próximo aqui do plano mediano. A gente viu que o plano mediano, ele está dividindo o corpo exatamente aqui no meio, né? Então, tudo aquilo que estiver próximo dessa região, desse plano mediano, a gente vai chamar de medial. E tudo aquilo que estiver mais afastado desse plano mediano, a gente vai chamar de lateral. Vamos pensar aqui em exemplos práticos, tá? Observe bem a localização do nariz. O nariz, ele fica onde, gente? Ele fica exatamente aqui, ó, no plano sagital, né, que é esse plano que a gente está vendo, mediano. Por quê? Porque ele está exatamente nessa parte que divide o corpo ao meio. Então, ele está no plano sagital mediano, ok? Se a gente for observar aqui o plano horizontal, que divide o corpo em superior e inferior, o cérebro está localizado superiormente ao coração. Ele está acima aqui do coração. Então, se eu for descrever, o cérebro está localizado superiormente ao coração. Se eu for pensar aqui no plano frontal, por exemplo, aquele ossinho externo, né, o ossinho aqui externo, ele está localizado anteriormente à coluna vertebral, porque a coluna vertebral vai estar aqui atrás, na parte posterior, né? E o externo aqui está localizado na parte anterior, na frente do corpo. Então, eu posso descrever assim: o externo está localizado anteriormente à coluna vertebral. Ou seja, eu estou falando que o externo fica à frente, né, na parte frontal da coluna vertebral. É importante você ter muito clara a diferença entre o plano sagital e mediano. A gente já viu que ambos dividem o corpo humano em metades, direita e esquerda, né? Mas a principal diferença entre sagital e mediano vai residir justamente na posição em relação ao centro do corpo. Aqui é o plano mediano. Observe que o plano mediano, ele está passando exatamente aqui, ó, no meio do corpo. Ele está passando pelo centro do corpo, dividindo o corpo em duas metades iguais, direita e esquerda. Esse plano mediano também é conhecido como plano sagital mediano. Ele vai servir como referência para a gente determinar a posição de estruturas anatômicas em relação ao centro do corpo. Agora, quando a gente fala plano sagital, observe que o plano sagital está aqui. Ele não está necessariamente no centro do corpo, tá? Ele está paralelo ao plano mediano. Então, observe que o plano sagital é um plano vertical paralelo ao plano mediano, que está também dividindo o corpo em metades direita e esquerda, mas não necessariamente em partes iguais. Esses planos sagitais, eles podem estar localizados em qualquer lugar do corpo, desde que sejam paralelos ao plano mediano, tá? Aqui, em relação aos termos de relação, né, quando a gente fala que um órgão está medial, significa que ele está localizado mais próximo ao plano mediano. Quando a gente fala que o órgão é lateral, significa que ele está localizado mais afastado aqui do plano mediano. Então, medial está próximo ao plano mediano e lateral está afastado. Vamos pensar do ponto de vista prático? Observe aqui, ó, o nariz, a boca e o umbigo, que vai estar mais ou menos aqui, estão localizados onde? Exatamente no plano mediano, exatamente ali na divisão central do corpo, né? Agora, as orelhas, os olhos e os ombros, por exemplo, eles estão localizados em planos sagitais e não no plano mediano, já estão afastados, né, do plano mediano. Então, por isso que é importante você saber a diferença entre esses dois planos, sagital e mediano, porque a gente também, né, tem isso na descrição anatômica. Então, resumindo, o plano mediano divide o corpo em metade direita e esquerda exatamente iguais, enquanto que os planos sagitais dividem o corpo em metade direita e esquerda, mas que podem ser metades diferentes. Como eu falei para vocês, a gente tem o plano oblíquo, né, que não está nessa referência que eu utilizei, mas que eu preciso trazer também para vocês, porque já foi tema de questão. O plano oblíquo vai ser qualquer plano que não se encaixe nesses que a gente estudou até agora, tá?
Então, qualquer plano que não seja exclusivamente sagital, frontal ou transversal, ou também aquele plano onde a gente tem a mistura, né, de todos esses planos juntos. Então, aqui você tem uma imagem justamente desse plano oblíquo. Observe nessa imagem aqui que a gente tem o plano sagital, né, que foi o que a gente viu, plano horizontal e plano coronal. Mas a gente tem aqui, ó, o plano oblíquo, né, que ele é bem diferente. Então, observe que aqui nos oblíquos a gente tem cortes isolados de partes do corpo, né, e que não seguem os planos anatômicos que a gente estudou até agora. São planos muito utilizados para fazer imagens radiológicas, por exemplo. Professora, será que planos anatômicos caem em provas? Vou provar para você que sim, tá? Olha só essas questões aqui junto comigo, tá? Nós temos aqui uma questão da banca IDECAM que cobrou justamente sobre isso. O plano anatômico que corta o corpo humano no sentido antero-posterior, dividindo em porção direita e porção esquerda, denomina-se. E aí nós temos as opções axial, sagital, coronal e transversal. Então, sim, planos anatômicos caem em provas. Aqui na alternativa A, fala plano axial. O plano axial, pessoal, é aquele plano que vai dividir o corpo em partes superior e inferior, ok? Ele é o plano horizontal, né, que está dividindo o corpo em superior e inferior. Então, não é um plano que vai dividir aqui em porção direita e porção esquerda, ok? Então, já não é aqui o gabarito dessa questão. Letra B, plano sagital. A gente viu que o plano sagital é um plano vertical que vai dividir o corpo justamente em duas metades, em direita e esquerda. Ele passa longitudinalmente pelo corpo, do crânio aos pés. Então, aqui é exatamente o gabarito da questão, né? Porque a banca fala sobre um plano anatômico que está cortando o corpo humano no sentido antero-posterior, ou seja, frente e trás, dividindo esse corpo em porção direita e porção esquerda, tá? Que é justamente o que a gente viu lá no plano sagital. Na letra C, fala plano coronal. O plano coronal, ou frontal, né? É aquele que divide o corpo em partes anterior e posterior. Letra D, fala plano transversal. O plano transversal, a gente viu que divide o corpo em partes superior e inferior. O plano transversal é o mesmo que a gente chama de plano axial ou horizontal, né? Então, nada a ver aqui com o gabarito da questão, ok? Mais uma questãozinha aqui, ó, para a EBSER do Instituto AOCP. Então, olha só, EBSER cobrando, gente, conceitos básicos de anatomia, tá? A anatomia topográfica está relacionada aos planos imaginários que passam através do corpo em posição anatômica. Os planos utilizados em imagens médicas são: letra A, sagital, a gente viu que sim, é o plano que divide o corpo em metade direita e esquerda. Coronal, a gente viu que é o plano que pode ser chamado de frontal, que vai dividir o corpo em partes anterior, ou seja, ventral, ou posterior, que vai ser dorsal. Então, coronal, sim, é um dos planos que a gente tem. Plano axial, a gente viu que o axial pode ser chamado também de transversal ou horizontal, né? É um plano que divide o corpo em partes superior, cranial, ou inferior, caudal, tá certo? E oblíquo, olha só, eu falei para vocês que o plano oblíquo cai em provas, né? Oblíquo também existe, né, gente? É qualquer plano que não seja ali paralelo ao sagital, coronal ou axial, tá? Então, aqui já é o gabarito da questão, porque nessa afirmativa a gente tem justamente os 4 tipos de planos anatômicos que a gente tem. Olha só as outras alternativas. Na letra B, cita dorsal. Dorsal não é um plano anatômico, né? Dorsal é uma região do corpo, é a região das costas, né? Região posterior. Na letra C também fala plano dorsal, novamente, né? Letra D fala plano médio-lateral, que não é um plano, ok? Médio-lateral é um termo que a gente vai usar para se referir ali à direção do meio para o lado, né? Médio-lateral, do meio para o lado, nada a ver, tá? Não é um plano anatômico. E na letra E fala superior. Superior não é um plano anatômico, né? É um termo que a gente utiliza para dizer que um órgão, né, está ali localizado na parte de cima em relação à parte inferior. Então, uma questão também super simples, mas se você não conhece os planos anatômicos, você já perde um ponto aqui na prova da EBSER. Olha só como que é importante, né, estudar esse tema. Vamos ver mais uma questão aqui, porque a gente ainda tem muita coisa para estudar. Uma questão da banca objetiva. Os planos da anatomia humana são as divisões imaginárias do corpo em partes para promover o estudo e dar nome às estruturas anatômicas.
É utilizado para descrever a localização espacial do corpo e a direção dos seus movimentos. Sobre os planos principais, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, na primeira coluna a gente tem os planos anatômicos e na segunda a descrição. Observe que a banca mencionou aqui plano coronal, plano sagital e plano transversal. Então, já vamos analisar a descrição para a gente já ver qual corresponde a qual. Primeira descrição aqui, corta o corpo lateralmente, indo de uma orelha à outra, passa na sutura coronal do crânio, também chamado de plano frontal. Olha só, qual plano que é chamado de plano frontal? A gente pode ter plano frontal ou coronal. Só por aqui você já pega o gabarito dessa afirmativa, né? Ele determina se uma estrutura é anterior ou posterior. Então, aqui a gente tem a descrição do plano coronal, que vai dividir o corpo em partes anterior, que vai ser a frente, e parte posterior, que é costas, né? Então, é como se a gente cortasse o corpo de orelha a orelha, como ele fala aqui na descrição, passando justamente pela sutura coronal aqui do crânio, tá? Então, aqui a gente tem a descrição do plano coronal. Vamos ver a próxima descrição. Corta o corpo em dois lados, mais precisamente direita e esquerda. Gente, aqui já ficou de graça, né? Aqui a gente já sabe que é o plano sagital, né? Ocorre simetria externa, mas alguns órgãos não ficam simétricos internamente. Aqui, gente, não tem outra resposta. É o plano sagital, né? Que divide o corpo em partes direita e esquerda. E é como se a gente cortasse o corpo ao meio longitudinalmente. Próxima descrição. Corta o corpo ao meio de forma que ele esteja separado em superior, parte de cima, e inferior, parte de baixo. Aqui a gente já está falando do quê? Do plano horizontal ou transversal, né? Ou axial. Pode também ser chamado de plano horizontal, né? Então, o plano transversal é um plano que divide o corpo na parte superior, que vai estar acima, e parte inferior, que vai estar abaixo, né? Como se a gente cortasse o corpo na horizontal, separando a cabeça dos pés. Então, sequência aqui, 1, 2 e 3. Gabarito aqui, ó, letra A de aprovado, né, gente? Agora que você entendeu o que são os planos anatômicos, é importante você diferenciar plano anatômico de posição anatômica, tá? Porque é muito comum também a gente se confundir e as bancas adoram trabalhar com essas confusões mentais. Então, vamos distinguir agora a posição anatômica dos planos anatômicos, tá? Então, quando a gente fala de posição anatômica, a gente está falando da identificação do corpo na posição vertical. Nessa posição anatômica, o olhar está à frente e a palma das mãos estão voltadas para a frente. Então, observe bem as características, né, da posição anatômica. Na posição anatômica, a gente tem o corpo como? Aqui o corpo está em posição ortostática. O que é isso, professor? O que é a posição ortostática? Significa dizer que o indivíduo está em pé, ele está ereto, né, com o corpo na vertical. Então, esse indivíduo está ereto, ok? Aqui, a face, ela está voltada para a frente. Independentemente de qual ângulo eu esteja olhando, observe que a face está voltada para a frente, tá? Face voltada para a frente. Vai anotando aí, se você for aluno do curso, você tem os slides aí para você acessar. Vai anotando. Então, a face está voltada para frente. A cabeça aqui, ó, ela está posicionada de forma que o rosto esteja voltado para frente, né, com o olhar direcionado para o horizonte. Na posição anatômica, observe também que os membros superiores estão estendidos, né? Então, membros superiores estendidos. Ou seja, eles não estão fletidos, né? Se estivessem fletidos, estariam assim, né? Então, eles estão estendidos, ok? É importante também você diferenciar. Então, os braços estão estendidos ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas para frente. Então, as palmas das mãos aqui, ó, palmas voltadas para a frente. Então, a mão aqui, ela está em supinação, que a gente fala, tá? Que os membros inferiores estão unidos. Então, membros inferiores estão unidos. As pernas estão unidas, com os pés paralelos e levemente aqui afastados, né? As pontas dos dedos direcionadas aqui para a frente.
Por que é importante essa posição anatômica? Primeiro que ela é uma referência universal, então ela permite que os profissionais da área da saúde, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, qualquer especialidade, né? Esses profissionais podem se comunicar de uma forma mais precisa sobre a localização das estruturas anatômicas, independentemente da posição real que o corpo do paciente está naquele momento. Por quê? Porque a descrição é sempre baseada nessa posição anatômica, né? Aqui a gente tem também a questão da padronização, né? Isso facilita a descrição dos movimentos do corpo e a interpretação de exames de imagem, por exemplo, quando a gente faz a leitura de radiografias, tomografias, ressonâncias magnéticas, né? A gente tem uma padronização da leitura desses exames com base nessa posição anatômica. E essa posição, ela também é uma base para a terminologia anatômica. A posição anatômica, ela é a base para a gente definir os termos de direção e posição que a gente utiliza em anatomia, né? Quando a gente fala superior, inferior, anterior, posterior, medial, lateral, proximal, distal, a gente sempre está falando com base nessa posição anatômica, tá? Professora, me dá exemplos clássicos aqui onde eu posso aplicar essa posição anatômica. A gente usa o tempo inteiro, tá, gente? Quando você fala, por exemplo, da localização do coração, a gente pode dizer que o coração está localizado aqui no tórax, posterior ao externo, então ele está atrás do externo, né? E à esquerda da linha mediana. O coração está à esquerda da linha mediana. Então, observe que nessa descrição eu estou considerando essa posição anatômica. Quando a gente vai descrever um movimento de flexão do cotovelo, a gente pode dizer, por exemplo, que o antebraço se move em direção ao braço em um plano sagital. Então, observe que a posição anatômica, ela é uma posição de referência e não necessariamente vai ser a posição mais confortável ou natural do corpo. Em algumas situações, como cirurgias ou exames de imagem, o corpo pode ser posicionado de forma diferente dessa posição anatômica. Mas a posição anatômica, ela sempre vai ser a referência para a gente descrever as estruturas e o movimento do corpo. Então, observe que a posição anatômica, ela é diferente de plano anatômico. Isso é importante você saber. A gente viu que o plano anatômico são planos utilizados para a gente descrever o corpo nessa posição padrão. Então, o plano anatômico a gente vai utilizar para descrever essa posição padrão, né? Agora, a posição anatômica, ela é a posição de referência padrão do corpo humano. Exatamente em pé, com os braços ao lado do corpo, as palmas das mãos voltadas para frente. Ela não muda, a posição anatômica é sempre assim, tá? Agora, o plano anatômico é quando a gente vai descrever o corpo nessa posição padrão, que seria a posição anatômica. Ah, professora, imagina, posição anatômica não cai em prova. Para que eu vou estudar isso, né? Então, vamos ver. Olha só essa questão aqui da EBSER Banca IDECAM. Gente, olha só, eu não tô de brincadeira não, gente. Tô falando para vocês que cai em prova, tá? A posição anatômica é uma posição de referência que dá significado aos termos direcionais utilizados na descrição das partes e regiões do corpo. As discussões sobre o corpo, o modo como se movimenta, a postura ou a relação entre uma e outra área assumem que o corpo como um todo está numa posição específica, chamada posição anatômica. Sobre a posição anatômica, é correto afirmar que... E aí a gente vai ver que tem uma parte aqui com lacunas, então observe aqui, me acompanhe, tá? É correto afirmar que o corpo está numa postura ereta, em pé, posição ortostática ou bípede. Aqui ok, né? A gente viu que essa é uma característica dessa posição, né? Com os membros superiores, gente, a gente viu que os membros superiores na posição anatômica, como que eles estão? Eles estão estendidos, né? Eles não estão fletidos, eles estão estendidos. Então, os membros superiores aqui estão estendidos. É só você olhar também aqui nas opções, ó, estendidos ou fletidos, né? É o que a gente tem. Então, tudo que tiver com fletido, a gente já elimina, porque não é fletido, né? Os membros superiores aqui estão estendidos. Ao lado do tronco, exatamente isso. Os membros superiores estão estendidos ao lado do tronco.
E as palmas das mãos voltadas para... Gente, a gente viu que as palmas das mãos aqui estão voltadas para frente. Observe nas alternativas que a gente tem uma que menciona atrás. Então, a gente já elimina também essa alternativa. Então, agora a gente só tá entre a A e a E, ok? A cabeça e os pés também estão... A cabeça e os pés, pessoal, nessa posição aqui anatômica, eles também estão o quê? Apontados para frente, né? Assim como as mãos. Observe nas alternativas que as duas falam a mesma coisa, né? Apontados para frente, então aqui tudo bem. E o olhar para o... A gente viu que na posição anatômica, o olhar, ele está direcionado para o horizonte, né? Então aqui, ó, horizonte, ok? Com isso, gente, a gente elimina a alternativa A, que fala que os olhos estão voltados para os pés, nada a ver, né? Desse jeito a gente estaria com a cabeça inclinada para baixo, né? Nada a ver. Então, olha só como fica fácil, né? Gabarito, letra E. Por isso que eu sempre falo para vocês, né? Que se você sabe o conteúdo, a resposta certa salta nos seus olhos, né? Você não tem dúvidas quando você olha ali as alternativas, tá? Mas vamos ver mais questões que cobraram sobre a posição anatômica. Isso mesmo, gente. Uma questão aqui, ó, CESP-SEBRASP, olha só, para a Câmara dos Deputados, uma prova super importante cobrando sobre posição anatômica. Julgue os itens a seguir relativos à anatomia e à fisiologia humanas. Vamos analisar. O polegar da mão direita da pessoa em posição anatômica deve posicionar-se lateralmente ao dedo mínimo da mão direita. E o polegar da mão esquerda deve estar na posição medial em relação ao dedo mínimo da mão esquerda. Essa afirmativa aqui, pessoal, ela está errada, né? Porque na posição anatômica, o polegar de ambas as mãos se posiciona lateralmente, ou seja, está mais afastado aqui, ó, do centro do corpo, né? Aqui a gente tem o centro do corpo, onde a gente passa o plano mediano. O polegar aqui, ó, vai estar mais lateral. Lembra que eu falei para vocês que quando está distante do plano medial, a gente usa o termo lateral. E quando está próximo, a gente fala medial. Então, observe que aqui os polegares, eles estão mais laterais. Eles estão mais distantes do centro do corpo. Então, na posição anatômica, o polegar das duas mãos vai estar posicionado lateralmente em relação ao dedo mínimo. Vai estar mais distante, tá bom? Então, gente, afirmativa incorreta, tá? Mais uma questãozinha que veio dessa mesma prova, tá? Então, novamente, a gente tem que julgar. Na posição anatômica, segundo convenção, o corpo deve ficar ereto. Os dedos dos pés, a cabeça e os olhos dirigidos para a frente e os membros superiores pendentes ao lado do corpo com o dorso da mão voltado para a frente. Essa posição aqui, pessoal, ela está errada, né? Porque na posição anatômica, o corpo vai ficar ereto. Os dedos dos pés, a cabeça e os olhos vai ficar dirigidos aqui para frente. E os membros superiores, eles vão ficar pendentes ali ao lado do corpo. Porém, é a palma da mão que vai ficar voltada para frente, não é o dorso, tá? Aqui seria palma da mão. Então, afirmativa errada. Prosseguindo aqui para nossa aula, vamos finalizar vendo a divisão anatômica, né, do corpo humano, que é um conhecimento também necessário aqui para você turbinar a sua preparação e que cai em provas também, tá? Então, o corpo humano, ele está dividido em partes. Todas essas partes têm uma comum igualdade, facilitando a sustentação e locomoção do nosso corpo, bem como a proteção de nossos órgãos. Então, a primeira divisão do corpo humano que a gente tem é a cabeça, que vai ser a extremidade superior do corpo, unida ao tronco pelo pescoço. A gente tem o pescoço, que é a parte que vai sustentar a cabeça ao restante do corpo. A gente tem o tronco, que é a parte central do corpo, dividida ali em tórax e abdômen. No tórax, a gente vai ter a cavidade torácica e no abdômen, a cavidade abdominal. E a gente tem os membros, né, que são as extremidades do corpo. Se dividem em 2 membros superiores e 2 membros inferiores. Cada um dos membros tem uma raiz ligada ao tronco e uma parte livre. Para ficar mais fácil, eu trouxe também essa outra imagem que vai facilitar o entendimento para você, tá? Então, observe aqui que a gente tem o corpo humano como uma estrutura aqui completa, onde a gente vai ter diversas partes interconectadas, né? Então, a gente tem a cabeça, que é a parte superior aqui do corpo. Aqui a gente vai ter o cérebro, os órgãos dos sentidos, né? Os olhos, nariz, orelhas, boca e a própria face da pessoa. A gente tem o pescoço,
que é a região que está conectando o tronco com a cabeça, né, permitindo a movimentação da cabeça e abrigando ali estruturas como a laringe, a traqueia, a glândula tireoide, né? Então a gente tem aqui o pescoço. Deixa eu só circular aqui melhor a cabeça para não dar confusão aí. Então a gente tem aqui, ó, o pescoço, só tô deixando mais separadinho porque aqui na imagem não tem, né, os olhos, a boca desenhados, então só para ficar melhor, tá? Então aqui a gente tem o pescoço, como eu falei para vocês. Depois a gente tem o tronco. O tronco, ele vai ser dividido em duas partes. A gente vai ter ali a parte do tórax, que é a parte superior do tronco, onde a gente vai ter as costelas delimitando, né, e o externo. Aqui a gente vai ter o coração, os pulmões, né? E a gente tem a região abdominal, o abdômen, que é a parte inferior, né, desse tronco. A região abdominal está abaixo do tórax, né? E está abrigando aqui os órgãos como o estômago, o fígado, os intestinos, os rins. A gente tem os membros superiores, que como eu falei para vocês, esses membros superiores têm uma raiz, ou seja, a raiz é por onde eles começam, que no caso aqui são os ombros, né? Então os ombros são a raiz desses membros superiores, né? E os membros superiores têm as partes livres, que é onde vai estar o braço, o antebraço e as mãos. Então o ombro faz a conexão do braço ao tronco. As partes livres serão o braço, que é a parte superior aqui do membro, né? Entre o ombro e o cotovelo. A gente tem o antebraço, que é a parte do membro aqui que está entre o cotovelo e o punho, ok? A gente tem as mãos, que são as extremidades, né? A extremidade do membro, onde a gente vai ter o punho, a mão, o dorso, os dedos, né? Então aqui são as partes livres dos membros superiores. E a gente tem então os membros inferiores, que também tem uma raiz. A raiz dos membros inferiores está no quadril, né? Então aqui, ó, membros superiores, vamos colocar para ficar mais fácil. E aqui, membros inferiores, ok? Então, os membros inferiores têm raiz lá no quadril, que é a região que vai conectar a perna ao tronco, e as partes livres, que vai ser a coxa. A coxa é a parte superior aqui desse membro, e aqui é a perna, ok? A perna é a parte do membro que fica entre o joelho e o tornozelo. E a gente tem aqui os pés, né, que é a extremidade desse membro inferior. Nos pés a gente vai ter o tornozelo, a planta, o dorso, os dedos. Observe também as articulações, né? Nos membros superiores, as articulações são o cotovelo e o punho. Nos membros inferiores, a articulação vai estar no joelho e no tornozelo, tá? Então, esse organograma, ele traz uma visão geral aqui da organização do corpo humano, dividindo esse corpo em partes principais, né? E as suas respectivas subdivisões. Isso facilita o nosso estudo, né? A nossa compreensão sobre a anatomia humana. E aí lá vem você, professora, isso não cai na prova, né? Para que eu vou estudar isso? Então dá uma olhadinha aqui comigo nessa questão. A gente tem uma questão aqui da banca IDECAM. Classicamente, o corpo humano é dividido por segmentos, assinale-os. E aí a gente tem as opções. Então vamos analisar. Letra A, tronco e membros. Aqui, a gente viu que a gente tem, né, troncos e membros. A gente tem o tronco, que vai estar dividido em tórax e abdômen, e membros que a gente vai ter membros superiores e membros inferiores. Não está totalmente errada, mas está faltando partes, né, gente? Então, não se aplica aqui ao gabarito da questão. Letra B, parte superior e parte inferior. Aqui, gente, parte inferior ou parte superior seria uma divisão muito genérica, né? Então, não tem nada a ver aqui com o gabarito da nossa questão, tá? Letra C, parte anterior e parte posterior. Isso aqui tem relação com os planos anatômicos. Não tem relação aqui com a divisão do corpo, tá? Não são segmentos corporais. Então, provavelmente, nosso gabarito é letra D, olha só. Cabeça, pescoço, tronco, membros superiores e membros inferiores. Perfeito, justamente o que a gente acabou de estudar, tá bom? Então, gente, como vocês viram, anatomia e fisiologia cai em provas. E a gente tem questões que são muito mais complexas, né? Como eu falei para vocês, essa aula aqui, ela é simples, a gente trouxe só os conceitos básicos, né? E mesmo assim cai em provas, né? Mas a gente tem também conceitos mais complexos, né? Quando a gente parte mesmo para as estruturas, para os órgãos, a gente fala de ossos, né? A gente tem questões muito mais difíceis que eu vou trazer para vocês aqui em aulas, né?
Porque, como eu falei para vocês, as aulas de anatomia e fisiologia, a gente vai trabalhar de um jeito direcionado para provas, tá? Então, a ideia não é você resgatar a disciplina inteira, porque isso você já fez lá na faculdade ou lá no curso técnico. Aqui, a gente está focando em provas, então a gente vai trazer o conteúdo sempre ali, ó, direcionado para a sua aprovação, tá? Como você viu, se você sabe o conteúdo, a resposta certa salta nos seus olhos. Ela brilha para você ali na hora da prova, né? Então, por isso que é importante você ser aluno em frente, estar aqui assistindo essa aula, porque é isso que vai te colocar à frente dos outros candidatos. Como eu falei para vocês, essa aula vai estar disponível para os nossos alunos lá do nosso curso completinho de enfermagem para concursos. Então, se você não é um aluno meu lá no nosso curso, vai para o site, se inscreva, tá? No Em Frente aos Concursos, que todas as aulas desse bloco, além de várias outras, estarão lá na plataforma à sua disposição. Você vai ter lá os slides, depois a gente vai colocar também questões dentro da plataforma para você simular, né? Para você treinar. Então, tá bem show o nosso curso, a gente está construindo o curso toda semana com novas aulas, tá certo? Então vai lá para o nosso site e garanta a sua vaga, ok? Se você quer aí, ó, turbinar a sua preparação. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos e já se inscreve no canal para não perder as próximas. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.